A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta Muita paz para todos, é um prazer estarmos aqui reunidos para juntos podermos estudar um pouco mais da nossa doutrina espírita. Eu agradeço a casa pelo convite tão amável para conosco. Meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, né? E é um prazer estar nesse canal do YouTube da Associação Espírita Irmã Nilza e Amor. E é uma satisfação muito grande nós estudarmos um pouquinho mais da nossa doutrina espírita para entendermos e colocarmos, quer dizer, nos esforçarmos para colocar em prática no nosso dia a dia, né? E para isso a gente tem que adquirir o conhecimento necessário. E hoje nós vamos falar sobre intercâmbio espiritual, nós vamos falar sobre mediunidade. Um dos aspectos básicos da nossa doutrina espírita, que é a comunicabilidade dos espíritos para com o plano material. Mas antes de nós adentrarmos ao tema proposto, nós vamos então fazer a nossa prece inicial. Vamos então manter as nossas mentes elevadas, nossos pensamentos em vibração do bem, para que possamos nos unir com os nossos amigos espirituais do plano superior. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, coordenadores da casa, nós agradecemos por estarmos aqui, reunidos em seu nome, para mais um momento de aprendizado, de conhecimento, de entendimento da nossa doutrina e nos esforçar para, com esses conhecimentos, colocar em prática no nosso dia a dia, assim modificando as nossas atitudes para o bem, nos esforçando para irmos melhorando e nos tornarmos pessoas melhores. Agradecemos, Senhor, a tudo, a tudo que nos cerca, a todos os momentos que nos são oferecidos para que nós possamos nos modificar. E pedimos que envolva todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, trazendo a paz e a serenidade aos nossos corações. Então, graças a Deus, né? E então nós vamos começar o nosso estudo, que é falando sobre mediunidade, o intercâmbio espiritual e essa comunicabilidade dos espíritos para conosco. E nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito, né? A mediunidade ela é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 12. Qualidade da pessoa que, segundo o Espiritismo, tem capacidade para se comunicar com os espíritos, com pessoas mortas, particularidade ou dom de médium. Esse é o dicionário online de português. E nós vamos ter, de acordo com alguns estudiosos e espíritos, né, nós vamos ter aqui alguns conceitos sobre mediunidade. Todo aquele que sente em grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium, segundo Allan Kardec. Pode dizer-se que todos são mais ou menos médios, Allan Kardec. Mediunidade é talento comum a todos, André Luiz que fala para nós. Mediunidade no presente é débito do passado, Cícero Pereira. Mediunidade é atributo peculiar ao psiquismo de todas as criaturas, Efigênio Sales Vitor. Mediunidade, pois, é meio de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, convivência e intercâmbio, desenvolvimento e aplicação das potencialidades divinas. Vós sois deuses, disse-o Jesus. Está no livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. E o médium, né? Nós estamos falando da mediunidade, mas vamos falar também um pouquinho esse médium. O que é o médium? O que é médium? Quer dizer, a palavra médium quer dizer medianeiro, intermediário. Ou seja, é aquele que recebe a comunicação do plano espiritual para trazer para o plano físico, para o plano material.
né? A mediunidade é faculdade humana, natural, pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Está no livro Mediunidade de Herculano Pires. Ou seja, a mediunidade é algo natural, né? É algo que todos nós temos. Tanto que Kardec coloca para nós, no Livro dos Médiuns, no item 159, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médio. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todos nós temos, pelo menos, o quê? Intuição, inspiração. Ou seja, recebemos as comunicações ou sugestões dos espíritos através do nosso pensamento. Então, pelo menos, esse tipo de mediunidade, né, perceber o plano espiritual, os espíritos e receber essa comunicabilidade através dos pensamentos, todos nós temos esse dom, ou essa particularidade, essa faculdade. Em verdade, porém, médios somos todos nós que registramos, consciente ou inconscientemente, ideias e sugestões dos espíritos, externando-as muita vez como se fossem nossas. Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva, no capítulo 7, fala isso para nós. Porque todos nós, né, como somos médios, todos nós percebemos, todos nós recebemos intuições, recebemos através dos nossos pensamentos essas conexões, né, de mente, encarnados e desencarnados. Então, podemos chamar assim todos médios. Mas, no livro dos médios, no item 159, ele vai colocar mais ainda, aprofundar essa ideia de mediunidade. Então, ele fala: todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Então, nós temos uma mediunidade, porém, né, essa mediunidade ela se manifesta de formas diferenciadas. Portanto, aí nós vamos ter médios de psicofonia, que falam, médios que ouvem, médios que veem os espíritos, médios que escrevem o que os espíritos colocam as ideias, né? Vão colocando, passando as ideias. Então, os médios, em sua generalidade, são espíritos que estão aqui resgatando débitos do passado, segundo Emmanuel. Então, e aí o médium é alguém observado e aproveitado pelos espíritos desencarnados com os quais se afina. Esse é André Luiz que coloca para nós, né? E nós temos aí um histórico sobre mediunidade. A mediunidade, ela não começou agora. Nós estamos em intercâmbio com os espíritos desencarnados desde que nós começamos a habitar o planeta material. Então, desde que nós estamos aqui encarnados, que nós vamos já receber essas comunicações, auxílio, orientações, como também influenciações negativas, muitas vezes, né? De acordo com as nossas afinidades, com quem que nós nos afinizamos. Então, nós vamos ter aí um histórico sobre mediunidade, que a gente vai falar muito rapidamente, né? Em que ela começa desde a mediunidade primitiva, que foram os primeiros contatos com o plano espiritual, as primeiras formas de perceber o mundo espiritual. Vamos passar pela mediunidade, a mediunidade tribal, né? Que seria aquela mediunidade que é uma mediunidade coletiva, né? É crença grupal em espíritos ou deuses.
Vamos ter o fetichismo, que seria já uma forma mais aprimorada desse mediunismo tribal, em que assim já apresenta um forte colorido anímico, ou seja, do próprio médium, que pelo culto aos fetiches ou objetos materiais que representam a divindade ou os espíritos. E surge aí o curandeiro, o feiticeiro. Mediunismo mitológico é aquela prática mediúnica em que nos comunicamos com os seres imateriais e acreditávamos que eram deuses. E aí criamos as diversas mitologias, né? O mediunismo oracular é aquele mediunismo em que consultávamos os oráculos, e os oráculos que eram representados, né, pelos médios, ou era aquela manifestação da voz direta em que os próprios espíritos se comunicavam diretamente conosco. Então, esses são os inícios da prática mediúnica, e vamos encontrar em diversas civilizações, diversas sociedades antigas já essa crença. Então, vamos encontrar com os egípcios, que já falam para nós dessa mediunidade, que principalmente a mediunidade de cura, né, que é relatada no Livro dos Mortos, e os fenômenos de emancipação da alma, que eram especialmente conhecidos e praticados por eles, pelos egípcios. Os hindus, com os Vedas, nós vamos encontrar descritas todas as etapas da iniciação mediúnica e do intercâmbio com os espíritos. Os hindus se revelam como mestres no domínio de práticas anímicas, tais como faquirismo e desdobramento espiritual. Quer dizer, a emancipação da alma, né? Na China, vamos encontrar Lao Tse e Confúcio, né, nos anos 600 e 400 a.C., que sem os seus discípulos, com seus discípulos iniciados, mantinham no culto dos antepassados a base de sua fé. E neste culto, a ideia da imortalidade e a possibilidade da evocação dos mortos era clara. Com os judeus, a gente vai ter aqui uma grande demonstração de uma mediunidade através dos profetismos, né? A mediunidade que é natural, revela-se então exuberante na Bíblia, que apresenta uma significativa variedade de fenômenos, os de efeitos físicos e os de efeitos inteligentes. O profetismo é o tipo de mediunismo que mais se destaca, né, na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo, né, e que marca o surgimento da primeira religião revelada, que é o judaísmo. Então, neste cenário surge a figura notável de Moisés, médium de diversos, né, e poderosos recursos, a quem Deus concedeu a missão de trazer ao mundo o decálogo ou os 10 mandamentos da lei divina, que nós vamos perceber que o decálogo mesmo, os 10 mandamentos, foram trazidos por Moisés ou por escrita direta ou psicografia, né? Então, aqui a gente já vê um fenômeno mediúnico acontecendo. Na Grécia, a crença nas evocações era geral. Então, vários filósofos desta progressista civilização se referem a este fato. Então, vamos ter Pitágoras, Aristófanes, Sófocles e a maravilhosa figura de Sócrates. Então, a ideia da unicidade de Deus, da pluralidade dos mundos habitados, da multiplicidade das existências, era por eles transmitida a todos os seus iniciados. Então, já se falava da reencarnação, da imortalidade da alma. Com Jesus, o nosso mestre, né, chamado Médium de Deus por Allan Kardec, de uma forma bem inspirada, nós vamos ter aqui a existência assinalada por fenômenos mediúnicos diversos. O Novo Testamento traz citações claras e belas de mediunidade em suas mais diferentes modalidades, né? Então, nós vamos encontrar com Pedro, com os discípulos de Jesus, com o próprio mestre, nós vamos encontrar aí narrativas de vários acontecimentos explicados pela mediunidade. O Pentecostes, por exemplo, foi aí caracterizado como sendo o maior feito mediúnico conhecido até então, né? Que está narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 13, em que
os espíritos se manifestaram de uma forma, através de fenômenos de efeitos físicos e inteligentes, né? Luzes, labaredas, né? Se falava em diversas línguas, se profetizava-se, fazia-se premonições, isso tudo, e outros faziam a tradução daquelas línguas faladas ali. Então, a gente vai ver, assim, diversos, fora a vidência, audiência e todas essas manifestações mediúnicas que tiveram, então, acontecimento no Pentecostes. Na Idade Média, o que acontece? Nós vamos ter aí a mediunidade sendo perseguida pela ignorância e fanatismo, e os médios, então, submetidos a suplícios atrozes, e passam a ser considerados bruxos, né, feiticeiros, passam a ser considerados magos, e sendo condenados a morrer queimados nas fogueiras. Pois é, porque as decisões inquisitoriais consideravam as manifestações dos espíritos ação demoníaca. Então, e muitos dos médios, aqueles considerados médios, foram supliciados, né, em praças públicas, nas fogueiras. E vamos ter, e nós temos um exemplo disso, que é Joana d'Arc, né? Joana d'Arc foi queimada em fogueiras quando disse que ela seguia as vozes ou aqueles espíritos, né, que se manifestavam. Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, né, como uma outra santa, que agora não me lembro o nome, que se manifestavam para ela. E vamos encontrar vários outros santos que foram canonizados, sendo até Joana d'Arc foi canonizada depois como santa, né, pela Igreja Católica. Mas vamos ter Francisco de Assis, um grande médium, né, Santo Antônio de Pádua, e que depois que se tornaram, foram canonizados como santos por terem essas manifestações mediúnicas, mas eles já estarem voltados para o clero. E nós vamos ter depois os precursores da nossa doutrina espírita, os precursores do espiritismo, né, como vários médios que surgiram, como Emanuel Swedenborg, Edward Irving, Daniel Douglas Home, Andrew Jackson Davis, que foram aí os grandes precursores do espiritismo. E nós vamos ter aí já no século XIX, em 1848, as irmãs Fox com as mesas girantes. E as mesas girantes na Europa. Então, as irmãs Fox nos Estados Unidos, numa cidadezinha de Massachusetts, né, Hydesville, em que uma casinha simples, e viviam duas das irmãs, porque uma era casada, então duas que viviam ali, duas mocinhas, que conseguiram entrar em contato com um espírito chamado Charles, que foi depois se colocando que era um espírito. E aí começa a primeira manifestação, ou melhor, a primeira comunicação por pancadas, por ruídos, né? E as mesas girantes, que eram toda a Europa, foi difundida as mesas girantes, que eram as manifestações de mesas que andavam, se movimentavam e recebiam e respondiam perguntas, né? E com isso tudo foi levado essas manifestações, o relato dessas manifestações, e de 50 cadernos com perguntas e as respostas dadas por essas mesas girantes, foi levada a Allan Kardec, que até então era conhecido como professor Hippolyte Léon Denis Rivail, né? E foi levado para que ele pudesse organizar essas perguntas, essas respostas que foram dadas pelos espíritos. E o próprio professor foi convidado, porque o professor estudava também magnetismo. Então, ele foi convidado para participar dessas reuniões mediúnicas, que ainda não tinham o nome de reuniões mediúnicas. E ali o professor Rivail começa, como um grande professor, como um cientista, sua mente começa a tentar desvendar quem está por trás disso. O que é esse fenômeno que estava
atingindo a vários lugares da Europa, né? E aí o professor Rivai é o missionário, né, trazido por Jesus para que pudesse trazer a codificação espírita para nós. Então, é ele que organiza, colocou em código que fosse entendível por nós a doutrina espírita. Esse conhecimento do plano espiritual, com suas consequências, com as suas leis, com as leis divinas sendo retratadas de uma forma mais clara para todos nós, como também falando de leis que nós ainda não conhecemos, como os fluidos, né, como a lei de causa e efeito, né, falando das sintonia, né? Então, essas todas as leis que regem também o mundo espiritual. E aí, essas leis sendo trazidas para nós para que nós pudéssemos entender. Mas, para isso, nós tivemos que ir um grande preparo até chegar a esse momento para que nós pudéssemos compreender esses ensinos trazidos pelos espíritos. Falando da reencarnação, falando da pluralidade das vidas, né? Das múltiplas existências, falando dos diversos mundos habitados, mundos materiais e mundos espirituais, falando de Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fazendo com que nós pudéssemos entender que somos espíritos imortais, que ora estamos em corpos físicos, agindo sobre a matéria e fazendo com que essa matéria seja um instrumento do espírito para a sua manifestação e para que nós pudéssemos trabalhar os nossos atributos. E essa, então, a mediunidade, ela é o quê? A mediunidade é sempre sintonia. Nós nos sintonizamos, nós atraímos a espiritualidade, as mentes que povoam o universo, né? Através do quê? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Agora, o que pensamos? O que sentimos, né? E como agimos? São essas naturezas diferenciadas que nós vamos atrair. Então, atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida. Comunicar-nos-emos com as entidades e núcleos de pensamentos, com os quais nos colocamos em sintonia. Estejamos assim convictos de que os nossos companheiros na Terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores, mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, teremos nosso tesouro onde colocarmos o nosso coração. Na lei física, os opostos se atraem, né? Mas na lei dos fluidos isso não acontece. Né? O que atrai, nós atraímos aqueles que são sintonizados conosco, que estão no mesmo diapasão, nas mesmas vibrações que nós. Esse aqui quem nos fala é Emmanuel no livro Roteiro, né? Que fala sobre essa mediunidade e sintonia. Então, por isso que é necessário que haver a moralidade do médium. Né? Porque o médium moralizado ele vai sintonizar com maior facilidade com os bons espíritos, ou com os espíritos voltados para o bem. E, como nós falamos anteriormente, a mediunidade é uma só, porém ela se manifesta de formas diferenciadas. Né? Então, vamos ter a divisão, a mediunidade em duas grandes categorias, das manifestações físicas, os ruídos, materializações, né? As pancadas, as curas, transporte de objetos, deslocamento de objetos e também escrita e voz direta. E das manifestações intelectuais nós vamos ter inspiração, intuição, psicofonia, vidência, audiência, psicografia, psicometria. E como nós falamos anteriormente,
nós temos aqui, né, a moral do médium, porque é necessário que o médium seja mais moralizado, ou seja, que ele possa, né, ter atitudes do homem de bem. Não, sob o ponto de vista do mecanismo da comunicação, a mediunidade em si mesma não depende do fator moral. O próprio Jesus nos coloca, né, o nosso mestre coloca que ele veio para os doentes, não para os sãos. E a mediunidade vai ser aqui um instrumento de trabalho. Por quê? Porque o médium, geralmente, ele vai receber as comunicações, e muitas vezes comunicações de aconselhamento, né, comunicações moralizadoras. Portanto, nós não vamos poder dizer que não sabíamos, que estávamos errando sem consciência, sem entendimento, sem conhecimento, porque o médium obtém, através das comunicações, esses conhecimentos. Então, sob o ponto de vista da assistência espiritual, contudo, o fator moral é indispensável. Médiuns moralizados contam com o amparo de espíritos superiores, portanto, de espíritos voltados para o bem, para a prática do bem. Agora, não vamos confundir, né, médium moralizado com médium santificado. O médium moralizado, ele terá a vida de um médium de bem, será humilde, sincero, paciente, perseverante, bondoso, estudioso, trabalhador, desinteressado. Isso está no livro Mediunidade e Evolução de Martins Peralva, no capítulo 2. E essa mediunidade, então, ela deve ser trabalhada com Jesus, né? E aí Jesus, nosso mestre, coloca para nós que devemos dar de graça o que de graça nós recebemos. Então, o médium, ele deve ser o menos, ou melhor, desinteressado das coisas materiais. Nós não podemos trabalhar, pelo menos nós não devemos, né, trabalhar a mediunidade cobrando por ela. O médium interesseiro nas coisas materiais caminha na direção do abismo. O exercício mediúnico deve ser realizado com amor. É missão sagrada no auxílio ao próximo em nome de Jesus. Também do livro Mediunidade e Evolução. E então, a par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que entende com a natureza mesmo da faculdade, né? A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente identificada, então, para logo com a dos ledores de boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e imutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Também nós não podemos contar com os espíritos, no sentido de que ninguém contrata um espírito para trabalhar conosco, né? Ninguém assinou carteira, ninguém paga salário para os espíritos se comunicarem. Então, nós não podemos vender aquilo que não é nosso. Nós não podemos, portanto, fazer ganho material, nem trocar, que não é só cobrança de dinheiro. Muitas vezes são interesses variados. Então, nós não podemos contar com a mediunidade, fazer da mediunidade, né, uma mercadoria a ser vendida. Coisa diversa, né, é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente isso é ao seu possuidor tirar partido, que seria a sua profissão. A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando este, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírito em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Ninguém pode
dizer que amanhã, ao meio-dia, eu vou manifestar o espírito de fulano. Né? Ninguém pode garantir isso. Então, nenhum médium tem aí um contrato com nenhum espírito nesse sentido. Tá? Então, sempre lembrando que mediunidade deve ser trabalhada com amor, deve ser trabalhada pelo bem comum. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Então, se nós, né, carecemos do que viver, então que nós possamos procurar recurso em qualquer parte, menos na mediunidade. Então, não vamos, né, não devemos, né, consagrar, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possamos nos dispor. Nenhum espírito vai nos cobrar que nós vivamos 24 horas por dia trabalhando mediunicamente. Todos vão entender que nós precisamos trabalhar numa profissão qualquer, remunerada, para poder garantir o nosso sustento. E fazer da prática mediúnica um trabalho gratuito. Então, os espíritos levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Né? E no exercício da mediunidade com Jesus, ou seja, na perfeita aplicação dos seus valores a benefício da criatura humana, em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida humana. É a finalidade da mediunidade. A mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir, bênção de Deus, que faculta manter o contato com a vida espiritual. Graças ao intercâmbio, podemos ter aqui não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte, mas também o equilíbrio para resgatarmos com proficiência os débitos adquiridos nas encarnações anteriores. Então, oportunidade de trabalho no bem. A mediunidade é a oportunidade de ressarcimento, né, de resgatarmos as nossas dificuldades de outrora. A mediunidade tem uma finalidade de alta importância, porque é graças a ela que o homem se conscientiza das suas responsabilidades de espírito imortal. Isso está no livro Diretrizes de Segurança, de Divaldo Franco e Raul Teixeira, em que coloca para nós, então, que com a mediunidade nós vamos aprendendo que somos espíritos imortais. E que, portanto, vamos ter a responsabilidade desses conhecimentos adquiridos, né? A mediunidade é ponte através da qual os imortais retornam à convivência com as criaturas reencarnadas, advertindo-as, confortando-as, preparando-as para a sobrevivência à morte. Está no livro de Joana de Ângeles, Jesus e Vida. Então, a mediunidade é uma ferramenta, né, de iluminação para todos nós, trazendo aí conceitos, ensinamentos, né, orientações, né, para todos nós, para que nós possamos utilizá-la da melhor forma possível e manter a nossa vida dia mais moralizada. E a utilidade da mediunidade. Cada médium tem seu talento, sempre para usá-lo para o bem coletivo, trazendo conforto, paz, orientação, curas, enfim, para colaborar para a transformação da humanidade. Através dos espíritos conseguimos maior compreensão da vida, dos valores sociais, do objetivo da reencarnação. Eles nos deram um norte, uma direção a seguir, baseada numa fé raciocinada. Então, é assim que nós devemos agir. Entender que a mediunidade, então, é esse instrumento de iluminação para toda a humanidade, para todos nós, para que sejamos espíritos melhores a cada instante. Agora, não adianta a gente desenvolver a mediunidade se ela não for direcionada a uma finalidade útil, se nós não fizermos dela um instrumento de trabalho no bem, né? Jesus, nosso mestre, precisa de colaboradores, mas colaboradores persistentes, amorosos e dedicados. Então, nós já estamos no final da nossa reunião de hoje, do nosso estudo, agradecendo a oportunidade grandiosa de estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais. Muito obrigada
pelo carinho, pela atenção de todos. Muito obrigada, casa, mais uma vez pelo convite. E que estejamos sempre seguindo as orientações do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada. E vamos então à nossa prece de encerramento. Mantendo nossos corações, nossos pensamentos voltados para o bem, para as vibrações superiores. Nós então pedimos, Senhor, que esteja sempre conosco, nos iluminando, nos orientando, para que possamos fazer da nossa vida uma vida melhor a cada instante, para que possamos ser um instrumento do bem aonde quer que estejamos. Jesus, amiga, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui no corpo físico e ainda podermos trabalhar no bem. Obrigada pelos momentos de aprendizado, pelas lições que recebemos a cada instante. E, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada, casa. Muito obrigada a todos. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal. Aguardamos vocês!